da pregação de hoje é o advogado do diabo. Esse é o tema forte, hein? Efésios 6, versículo 10. Aqueles que já encontraram, digam amém. Amém. A palavra de Deus diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus e Pai, venha falar conosco nesta manhã, revela a Tua palavra aos nossos corações, nos abençoe e nos ajude a sermos ministrados por Ti, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Louvado seja Deus. Amém. Bom, queridos, preste bastante atenção. A palavra de hoje é uma palavra muito especial. Semana passada, eu ministrei uma palavra aqui na nossa igreja, falando sobre a soberania de Deus. Falei sobre a soberania de Deus. E falamos sobre a responsabilidade humana. A soberania de Deus, Deus é soberano, Deus é Senhor. Mas em contrapartida, eu falei sobre a responsabilidade que nós, humanos, carregamos. A responsabilidade dos nossos atos, a responsabilidade de sermos prudentes no nosso agir, porque todas as nossas ações, isso eu acho que ficou claro na minha pregação, todas as nossas ações, elas carregarão em si um peso de consequência. Tanto as ações boas, digamos boas, positivas, como as ações equivocadas, elas carregarão consequências em si. A palavra de hoje, ela é muito importante, porque primeiro, ela fala do mundo espiritual. Existem pessoas, existem religiosos que negam a ação do mundo espiritual. Negam, negligenciam a ação espiritual. Negligenciam a atmosfera, por exemplo, desse ambiente. Aqui é um lugar, aqui é um salão, uma casa. Nós estamos aqui sentados ouvindo a palavra, mas existe, por exemplo, nesse lugar, uma atmosfera espiritual. Quem pode dizer amém? Amém. Isso nós não podemos negar. Não significa que esse lugar aqui é um lugar místico, no sentido de Deus só ouve quando eu oro aqui, Deus só me abençoa quando eu estou aqui, que nós somos mais privilegiados, por exemplo, do que as pessoas que estão assistindo o culto, assistindo a pregação, porque nós estamos nesse ambiente. Não é isso. Mas nós não podemos negar que existe uma ação espiritual aqui dentro. Então existem pessoas que elas negam, por exemplo, a existência do diabo. Não, o diabo não existe. Ele existe. Uma das maiores mentiras que o diabo tenta implantar na mente da pessoa é que ele não existe, mas ele existe. Mas eu quero fazer um advogado aqui hoje.
para dizer que Paulo deixou muito claro aqui em Efésios 6 que o diabo existe. Posso dizer um amém, queridos? Não dá para negar que ele existe. Mas em primeiro lugar, nem tudo é culpa dele. Mas não é mesmo. Nem tudo se espiritualiza. Nem tudo. Eu acho interessante porque às vezes a pessoa, ela tem uma dor de dente, ela vai no dentista. Ela tem uma dor nas costas, ela vai lá no médico. Ela tem um problema de saúde, ela vai lá e busca o remédio. E às vezes, quando a pessoa tem um problema na sua psique, um problema, por exemplo, psicológico, ela acha que é o diabo. Mas não é assim. A depressão, a ansiedade, por muito, mas muito tempo, foi encarada como o diabo. Isso, queridos, eu estou dizendo de pouco tempo para cá, que as igrejas e que os pastores têm se conscientizado e têm até incentivado pessoas a procurar ajuda profissional. Porque por muito tempo, eu sou da época onde se espiritualizava tudo. Eu sou da época que tudo era espiritual, tudo era diabo. E na verdade não. A pessoa sofre uma decepção, a pessoa sofre uma desilusão, uma traição, a pessoa perde algo que foi muito duro para ela. Então às vezes esse perder, a pessoa não consegue lidar, e não é diabo. O problema é que existem pessoas que espiritualizam demais problemas que não devem ser espiritualizados. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Por isso que a pregação se chama advogado do diabo. Porque às vezes a pessoa está culpando o diabo e não é o diabo. Eu lembro de um episódio que aconteceu comigo. Tinha um rapaz que participava com a gente aqui, mas faz muitos anos, deve fazer pelo menos uns 18 anos. E esse rapaz chegou para mim, ele estava com um carro, e acabou o culto, né? Ele todo feliz que estava com o carro, veio mostrar o carro para mim, e falou assim: pastor, ora no carro. Eu falei: mas amém, vamos orar. Ele falou: sabe o que quer? Está fazendo um barulho tão estranho. Acho que é o diabo. Eu falei: será que é o diabo? Daí, irmão, assim que o carro dava uns pipocos, irmão. O carro, eu não sei o que aconteceu, mas o motor explodiu do carro daquele dia. Porque o diabo, eu falei: irmão, não é o diabo não, irmão, leva no mecânico, pelo amor de Deus. Pneu fura, o que você faz? Você vai orar? Foi o diabo, furou o pneu. Às vezes a pessoa espiritualiza uma distração que ela teve, foi o diabo. Não foi o diabo, foi uma distração sua. Estava no celular. Às vezes a pessoa espiritualiza todas as tragédias da sua vida, todos os problemas da sua vida, e ela culpa o diabo, e não é o diabo. Ela culpa as enfermidades que ela tem na sua vida, enfermidades por causa da sua alimentação, enfermidades por causa da sua falta de dormir, enfermidades decorrentes a um problema que a pessoa já carrega, problema de saúde que é genético, e ela culpa o diabo, e na verdade não é o diabo. Em muitos casos, em maioria dos casos, o problema não tem nada a ver com o espiritual. Você pode orar, você pode, antes de levar o seu filho no médico, orar. Isso é bom, isso é de Deus. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Você pode orar, mas não significa que esse problema que você tem de saúde, ou que o teu filho tem, ou que os teus pais têm, não significa que isso é espiritual. Às vezes não é, geralmente não é espiritual. Vai precisar fazer um tratamento. Eu não vou fazer tratamento nenhum, querido. Isso é ignorância. Isso beira a ignorância.
tomar o remédio, eu confio. Não há questão de confiar em Deus. A questão é que não é nada a ver com o diabo. Isso é um problema de saúde que talvez você tenha carregado. Se for espiritual, amém, nós oramos e o diabo sai, a pessoa é curada. Mas se for um problema de saúde, e a maioria dos casos o problema é de saúde, vai lá e faz o tratamento. E não significa que você não é uma pessoa de fé, significa que você é uma pessoa prudente, amém? Significa que você é uma pessoa de Deus do mesmo jeito, porque nem tudo é culpa do diabo. Você pode aplaudir o Senhor por isso, aleluia. Glória a Deus. Segundo lugar, eu quero falar de espiritual. O diabo é um ser espiritual, quem entendeu, diga amém. Mas não significa que a nossa frieza espiritual seja culpa do diabo. Porque eu estou frio espiritualmente por causa do diabo. Não concordo. Frieza espiritual não tem relação com a ação do diabo. Que é isso, pastor? É isso mesmo. Às vezes a pessoa está fria espiritualmente porque ela ouve demais, porque ela dá ouvido demais, e ela acaba esfriando. Às vezes a pessoa está fria espiritualmente, não é culpa do diabo, é porque a vida dela chegou num patamar de conforto que ela não vê mais necessidade de continuar buscando a Deus como ela fazia antes, e ela esfria. As pessoas esfriam espiritualmente, por quê? Porque elas tiram os olhos de Cristo. E quando ela tira os olhos de Cristo e ela começa a olhar para o defeito do irmão, para o defeito do outro, ela começa a ver os problemas que a igreja tem, ela começa a olhar os problemas daquele outro ali, ela começa a olhar que aquele outro irmão ali é um irmão que ele é assim, ele de outro jeito, não sei o que lá. Ele começa a olhar para o defeito de um e de outro, e ele começa a esfriar espiritualmente, e deixa de orar, e deixa de buscar a Deus, e deixa de clamar ao Senhor. O diabo vai agir nessa frieza, mas não é responsabilidade dele a frieza espiritual. Sabe de que é responsabilidade? Ela é totalmente nossa. Quem entendeu, diga amém. A responsabilidade, ela é totalmente nossa. Somos nós que oramos, somos nós que buscamos, somos nós que devemos buscar a presença de Deus. Mas aqui não dá para mim, então vai para lá, vai para outro lugar. Mas não esfrie na fé, não esfrie na presença de Deus. Não responsabilize o pastor, não responsabilize o esposo, a esposa, não responsabilize o diabo. A responsabilidade é nossa. Somos nós que oramos, somos nós que buscamos a Deus, somos nós que jejuamos, somos nós que devemos sair de casa e vir na igreja sentar para sermos ministrados na palavra de Deus. E quando você começa a orar, quando você começa a buscar, por mais que exista uma guerra espiritual para você não orar, para você não buscar, quando você começa a buscar a Deus, Deus te enche da presença dele. Você deixa de olhar para os lados e você começa a olhar só para Cristo. Você deixa de olhar para o defeito do João, da Maria, do Raquel, do pastor, e você começa a olhar para o alvo que é Cristo, e a sua vida espiritual, ela volta a florescer na presença do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Em terceiro lugar, o diabo pode influenciar. O diabo pode te induzir, mas ele não será responsável pelos atos que você praticar. Responsabilidade é tua, é minha. Quem entendeu, diga amém. Amém. Mas foi o diabo que me pegou. O diabo, eu não peguei não. Eu não peguei ninguém não. Mas foi o diabo que me levou. Não foi ele que te levou. Foi o diabo que me pôs no carro e fez eu ir lá. Não, isso não existe. Não existe.
ficar. Não. Pode ter te influenciado. Mas foi você. Você comete algo, chega lá perante o juiz e fala assim: ó, juiz, eu fiz isso porque o diabo pegou minha vida. O juiz fala assim: então você vai ser preso. Você e o diabo que pegou a tua vida. Eu não quero nem saber. Quem entendeu? Diga amém. Amém. O diabo pode falar na tua mente. E na verdade ele vai falar na tua mente. Fala para o senhor do lado: o diabo vai falar na tua mente. Vai falar. O diabo vai fazer você enxergar coisas que não existem. O diabo vai fazer você lembrar de coisas que você nem deveria lembrar. E vai te influenciar. Mas a ação é tua, é minha. Quem entendeu? Diga amém. Ele pode influenciar? Pode. Ele pode tentar? Pode. Ele vai fazer isso. É a função dele. Mas a ação, ela vai partir de mim, de você. Não tem como responsabilizar ele. Não tem como você justificar. Eu parei porque o diabo... Não, você parou porque você parou. Eu caí na tentação porque o diabo... Não, você caiu na tentação porque você caiu na tentação. Ele te influenciou, mas você que foi. Ele não vai te obrigar. É isso que nós precisamos entender. E por que eu estou pregando isso essa manhã? Porque existem pessoas atribuindo fracasso ao diabo. Existem pessoas justificando quedas ao diabo. Existem pessoas justificando que não deu certo algo na vida porque o diabo, e não foi o diabo, foi você que deu abertura, foi você que deixou ele influenciar a tua mente, foi você que deixou ele plantar pensamentos na tua mente e você tomou a atitude. E a responsabilidade agora, ela é tua, ela é minha. Ele quer agir, mas ele só vai agir se você deixar, se você der a legalidade para ele agir. E é por isso que, em nome de Jesus, busque a presença do Senhor, se encha do Espírito Santo, e o diabo não terá como agir ou influenciar a tua vida. Seja influenciado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. Olha aqui, a mesma influência que o diabo faz, o Espírito Santo também faz. Você age pela ação do Espírito Santo. Você age porque o Espírito Santo te impulsionou. Eu ia fazer assim, eu ia responder assim, eu ia fazer desta forma, eu ia falar isso, eu ia falar tudo isso.